É pela graça de Deus que nós estamos aqui nessa noite. Amém? Amém, Jesus. Glória a É Deus. pela graça de Deus que tem nos sustentado, nos dado forças para estar aqui. Porque se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Aleluia. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Mas é a graça de Deus. Amém. É a força de Deus, pelo poder do Espírito Santo, que nos impulsiona para estar na sua presença. Amém, Jesus. Porque os dias são muito maus. Glória a Deus. Muito maus meus. Há uma escuridão varrendo a terra. Uma escuridão de pecado. Glória a Jesus. Uma escuridão de maldade que está atingindo toda a sociedade. Atos 5, verso 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vos matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós quem? Os apóstolos. Somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo, de que Deus deu àquele que lhe obedece. Amém. Vejam bem. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Glória a Deus. Aqui já podemos observar que o Espírito Santo só é dado para aqueles que obedecem. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui para agradecer o Senhor. Nesta noite de quarta-feira, 31 de julho de 2019, aqui em Igarapé, Senhor, com mais essa reunião, com mais esse culto. Abençoa nossos irmãos e irmãs, com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a mão de misericórdia do Senhor esteja estendida, Senhor, no coração de cada um, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Nós sabemos que o Espírito Santo é a única vida que pode mudar as nossas vidas. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Amém. E como nós já sabemos, se Deus é Espírito, com certeza Ele é Santo. Amém. Por isso que é Espírito Santo. Deus é Espírito. Isso está escrito em São João 4. Mas também Deus é Santo. Então Ele é o nosso Deus, Espírito Santo. Amém. E no entanto, Deus sendo Santo, sendo Espírito, a sua grande vontade, o seu grande desejo, sempre foi de morar no homem. Nós sabemos que Deus esteve acima de nós, através da coluna de fogo no Antigo Testamento. Ele esteve falando conosco, estando sobre nós, estando sobre as pessoas, sobre o povo, através da coluna de fogo, da nuvem. Logo depois, Deus deixou de estar sobre nós e veio a estar conosco. E quando ele veio estar conosco, ele se tornou Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E Deus estando conosco, ele esteve num corpo de carne. Ele estava aqui na terra, na pessoa de Jesus Cristo. Aquela palavra, aquele verbo, que havia se tornado carne e habitado no nosso meio. Aquele Deus Espírito, que falou a palavra pela primeira vez
tornando-se o Logos de Deus, que havia saído de Deus, que trouxe a criação através da sua palavra quando disse: haja luz. Amém. E quando ele disse: haja luz, foi quando Deus então falou através do Logos. Deus se expressou através do Logos, que foi a sua primeira aparição, a sua primeira forma de palavra. Deus estava na sua palavra, estava no Logos. E este Logos se tornou carne, vindo a ser o Verbo encarnado na pessoa de Jesus Cristo. São João capítulo 1, versículo 1. Aquele Verbo estava com Deus e aquele Verbo era o próprio Deus. E este Verbo, que é a palavra, se tornou carne e habitou em nós, nosso meio. Amém. Ele se tornou Emanuel, que é Deus conosco. Foi Deus vindo na forma humana. Deus vindo na forma humana e habitando em plenitude num corpo de carne chamado Jesus Cristo. E nesse corpo de carne chamado Jesus Cristo, habitou toda a plenitude da divindade. Tudo que era Deus, que é Deus, estava habitando num corpo chamado Jesus Cristo. No livro de Colossenses, capítulo 2, verso 9, diz que toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Jesus Cristo. Nele habitou a vida, e ele era a própria vida, a vida que iluminava os homens. E lá estava ele, o autor da vida era a própria vida. Amém? Amém. E então nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Deus estava na terra. Não estava na terra uma segunda pessoa da Trindade, como a Igreja Católica Romana prega, e como as suas filhas denominações também prega. Mas estava o primeiro e o último. Deus estava aqui na terra conosco, amém? Porque no livro de Apocalipse 1:17 diz que ele é o primeiro e o último. Não diz que ele é a segunda pessoa de uma tal trindade, mas ele é o primeiro e o último. Lá em Apocalipse 2, versículo 8, diz que ele é o primeiro e o último, o primeiro e o derradeiro, o que foi morto e reviveu, amém? Então, não tem essa de segunda pessoa de trindade e nem terceira pessoa, não existe tal Santíssima Trindade. Esse é um termo católico romano, inventado na Igreja Católica e engolido garganta adentro pelas denominações filhas da grande prostituta. Então veja bem, então Deus estava conosco num corpo de carne. É tanto que a palavra Trindade nem se encontra na Bíblia. Nem Santíssima Trindade, nem Deus Trino, nem Deus Trino Deus, nem Deus Triuno, isso não existe nas Sagradas Escrituras. Eu fui numa reunião essa semana, que eu fui muito convidado, e passei um pouquinho lá para me ouvir. E aí estava muito bem a oração estava muito boa, mas aí o pregador levanta para terminar a oração e termina assim: eu lhe agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jogou um balde de água fria na oração dele. Ele mesmo jogou um balde de água fria na oração, porque não existe essa expressão para agradecer a Deus em uma oração feita. Porque a Bíblia diz em Filipenses que tudo que nós fizermos por obras ou por palavras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Então não existe isso de agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe essa expressão na Bíblia, não existe essa expressão nos apóstolos. Paulo não ensinou isso, Pedro não ensinou isso, não existe isso na Bíblia. Isso é um dogma católico, romano, de Roma, do Papa, e as igrejas saíram engolindo essa doutrina também. Então observe bem que Deus estava conosco, habitando conosco na pessoa de Jesus Cristo. Mas o grande mistério de Deus,
além daquele mistério que estava ali revelado em carne humana, porque Deus estava escondido atrás de peles humanas. Deus estava atrás das pele humana do Senhor Jesus Cristo. Deus estava habitando num corpo. Mas Deus, então, depois de ter feito a redenção através daquele corpo, depois de ter efetuado a redenção, pagando o grande preço com a vida, com o sangue, aquele mesmo Deus que estava habitando num corpo, ele disse que voltaria. Depois que ele fosse, ele voltaria para dentro do crente, para dentro do homem, para dentro da mulher, na forma de Espírito Santo. Ele disse: eu vou, mas eu volto para vós. Amém, irmão? Eu vou, mas eu volto para vós. E ele voltou conforme ele foi prometido. E ele voltou conforme ele prometeu. No dia em que a igreja estava reunida, lá no cenáculo, na festa de Pentecostes, quando quase 120 almas estavam ali no cenáculo, no último dia da festa, no dia de Pentecostes, no dia 50, quando o Espírito Santo desceu, e então um vento veemente e impetuoso começou a varrer todo o ambiente a qual eles estavam ali esperando pela promessa que o Senhor Jesus Cristo havia dito. Ele disse para os discípulos para nenhum deles saírem de Jerusalém, nenhum deles até que do alto recebesse virtude, recebesse o Espírito Santo. Depois que eles recebessem o Espírito Santo, eles estariam autorizados a fazer qualquer coisa em nome do Senhor. Amém, irmão? Amém. Mas enquanto o Espírito Santo, Deus mesmo, não havia descido, eles estavam ali quietamente, estavam unanimemente, todo mundo no mesmo espírito, na mesma atmosfera, esperando pelo poder do alto, esperando pela virtude do Santo, para que eles então pudessem realizar a obra do Senhor Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. E Deus então, naquele dia de Pentecostes, ali em Jerusalém, quando eles estavam ali no cenáculo, no 50º dia, o Espírito Santo desceu, o próprio Deus que estava na forma humana no corpo de Jesus Cristo, voltou na mesma forma anterior, de coluna de fogo, mas desta vez ele se repartiu em pequenas coluninhas de fogo e desceu sobre cada um, repousando em cada cabeça daqueles que estavam ali. E quando o Espírito Santo, Deus mesmo, entrou dentro deles em uma determinada porção, eles então se regozijaram, eles então glorificaram a Deus, eles então cantavam, pulavam, e eles estavam cheios da graça de Deus, cheios da alegria de Deus, cheios da vida de Deus, ao ponto de saírem todos ali cantando e glorificando a Deus e falando em outros idiomas pelas quais estavam todos ali naquela parte. Eles estavam alegres porque havia cumprido a promessa que Deus havia prometido no livro de Joel, quando nos últimos dias o Espírito do Senhor se derramaria sobre toda a carne, e o velho e a velha, e o jovem e a jovem teria o Espírito Santo em suas vidas. E eles falariam novas línguas, teriam visões, e então teriam sonhos, e isso por causa do Espírito Santo. Louvado seja o nome santo. O Espírito de Deus nas pessoas. Este é um dos grandes mistérios. Obrigada, Cristo na igreja, Cristo em vós. Este é o grande mistério. Este era o grande desejo de Deus. Não somente estar com o homem, mas estar dentro do homem. Glória a Deus. Esse era o grande desejo de Deus desde o princípio. Não somente estar acima do homem, não somente estar com o homem, mas dentro do homem. É bom saber que Deus está acima de nós, isso é ótimo. É bom saber que Deus esteve conosco como Jesus Cristo, mas a melhor coisa que tem é ter Deus dentro de nós. É ter Deus dentro de nós. Porque aí a velha vida já não é mais a mesma. Agora temos vida eterna. Temos a vida de Deus.
Não aquela velha vida, aquela vida limitada, cheia de consequências, uma vida misturada junto ao pecado, junto à imundícia, mas uma vida santa, pelo Espírito que é santo, o Espírito de Deus na vida do crente, vivendo e emanando e saindo e fluindo dele a vida de Deus. Deus é santo, Deus é santo, e Ele espera que nós também sejamos santos. Deus disse: sede santo como eu também sou santo. Sede-vos perfeito como eu também, o vosso Pai que está no céu, é perfeito. É necessário uma perfeição para estar na presença de Deus. É necessário ser santo para estar na presença de Deus. Porque santo vem de santificação. Ser santificado vem da palavra ser santo. E sem santificação ninguém poderá ver o Senhor. Ninguém poderá ver Deus. Ninguém poderá estar na presença de Deus sem estar com a vida santa, uma vida limpa, uma vida sem pecado, uma vida sem mentira, sem grosseria, sem maldade, sem decepção, uma vida sem cobiça, uma vida sem maldade, uma vida sem concupiscência dos olhos, sem lascívia, uma vida sem mexerico, sem mentira, sem corrupção, uma vida santa, uma vida separada de oração, de jejum, de consagração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de oração. Temos que ter uma vida, a vida de Deus, e a vida de Deus na nossa vida é o Espírito Santo. Amém, Jesus, glória a Deus. Engraçado que no tempo que nós estamos vivendo, no tempo da modernidade, nós vemos hoje em dia que as igrejas, assim chamadas evangélicas, tem tido um déficit muito grande para com Deus. Uma falha terrível para com Deus. Igrejas assim chamadas, ministros assim formados em academias de letra, fazendo teologia, seminário, ministros com alto grau de PhD, têm se tornado tão modernos em cima do púlpito, adotado maneiras e comportamentos para adorar a Deus, que a velha maneira e o velho estilo de pregação tem saído de cima do púlpito. Não se prega mais arrependimento em cima do púlpito. Não se fala mais de salvação em cima do púlpito. Não se fala mais sobre o novo nascimento em cima do púlpito. Não se fala mais contra o pecado em cima do púlpito. Não se fala mais sobre o batismo do Espírito Santo em cima do púlpito. Não fala mais em cima do púlpito sobre a grande tribulação. Não fala mais sobre o inferno, não fala mais sobre adultério, não fala mais sobre fornicação, não fala mais sobre os namoros escandalosos, não fala mais sobre casamento e divórcio. Os púlpitos estão todos fracassados, os púlpitos estão todos fraquejados, ministros com colarinho branco, parecendo frango de granja em seus púlpitos, e aquele povo todo assentado, mundanizado com as coisas do mundo, e então indiferentes com as coisas de Deus. Não sabem eles sobre santificação, não sabem eles sobre o batismo do Espírito Santo, não sabem eles sobre inferno, não sabem eles sobre céu, não se prega sobre arrebatamento, não se prega sobre essas coisas, não se prega sobre o pecado, porque para pregar sobre essas coisas é necessário ter o Espírito Santo. E então, por falta do Espírito Santo, é porque não pregam. Por falta do Espírito Santo, os próprios pregadores não pregam isso, porque se tivesse o Espírito Santo, pregava sobre essas coisas. Muito verdade, Senhor. É a falta do Espírito Santo em cima dos púlpitos, para começar pelos pastores. É a falta do Espírito Santo nos púlpitos, para começar dos líderes da igreja, dos líderes em cima do púlpito. Os pastores, os líderes estão todos mundanizados também. É pastor no meio da rua sem camisa, de bermuda, andando para cima e para baixo, com conversa fiada, comprando e não pagando,
casando 2, 3 vezes, divorciado, ministros com a cara na televisão, jogando bola, jogando futebol. Para começar, os púlpitos já estão desgraçados, já estão caídos, porque os próprios líderes, os próprios pregadores estão sem o Espírito Santo. E como eles sem o Espírito Santo podem pregar sobre o Espírito Santo para o próprio povo deles? Aleluia! Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O mundo dentro das igrejas, o mundo no meio do povo, Glorificado é o teu nome. os púlpitos fracos, ministros fraquejados, frangos de granja, não prega mais contra o pecado, tem medo de falar a verdade, com medo de perder seu salário, com medo que as pessoas vá embora da igreja, com medo que ele tire do púlpito, com medo de perder o cargo, perder a posição, medo de falar a verdade, com a Bíblia debaixo do braço, escondendo a verdade das pessoas, medo de falar sobre a santificação, sobre a vida santificada, medo de pregar contra a saia rachada, medo de pregar contra a saia curta, medo de pregar contra a calça comprida, medo de pregar contra o corte de cabelo, medo de pregar contra o batom, contra o esmalte, contra a maquiagem, medo de pregar contra a televisão, medo de pregar contra o namoro escandaloso na igreja, moços e moças com mãos abraçados, de mãos dadas, beijando, saindo e fornicando, e assim vem para a igreja, pega o microfone, canta, toma a Santa Ceia, chiqueiro, mundanismo dentro da igreja. Oh, Deus maravilhoso. Igreja de porcos. Misericórdia, Deus. Deus é santo, Ele é Espírito Santo, Ele vem viver num corpo santificado, limpo, porque Deus é santo, amém, irmão? Aleluia. Aleluia. Glorificado é o teu nome, Senhor. Mas nós estamos vivendo no mundo entre o diabo tem entremetido na vida das pessoas. O diabo tem derrotado as pessoas. O diabo tem dado às pessoas o conceito moderno. O diabo tem afastado as pessoas da real condição. O diabo tem arrebatado os sentidos das pessoas. Tem arrebatado as suas mentes, seus pensamentos, colocando ideias próprias, doutrinas próprias, colocando interpretação na palavra. E para isso eles têm seminário, para isso eles têm teologia, para isso eles têm grandes faculdades, para poder entremeter, tirar algo da Bíblia, colocar suas próprias ideias, colocar suas próprias doutrinas, colocar regras da igreja, doutrina da igreja. E assim abafa a doutrina bíblica, abafam a doutrina apostólica, põe os apóstolos num canto, põe Paulo num canto, e assim abriga sobre eles suas próprias doutrinas. Mas nós temos que saber que Deus só pode velar sobre a sua palavra. Deus apenas olha para a sua palavra. Passa os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Deus está na sua palavra. Não importa o quanto que o mundo ande, não importa o quanto que os homens mudem, o quanto que as igrejas se tornam mundanas, modernas e que podem estar tão distante de Deus a ponto de serem religiosos e dando somente o coração para Deus e vivendo vidas misturadas com o mundo. Não importa, o mesmo Deus que pediu ontem a santificação, a separação, é o mesmo Deus hoje que pede a mesma coisa. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Sua palavra não muda. Igrejas mundanas. O mundo infiltrado na igreja. E as pessoas pegando carona nos dons. Pensando que os dons salvam.
só porque a operação de um dom vem na igreja, só porque vê uma pessoa sendo curada por uma língua falada. Vocês pensam que isso segura nos dons, faz dos dons então um amuleto da sorte, faz dos dons um amuleto para a sorte, faz das curas um amuleto da sorte e vem com aquela frase: ah, mas Deus cura na igreja, mas Deus fala em línguas, e então por diante eles fazem disso um amuleto, e isso não salva ninguém. O que salva é a palavra de Deus, é a doutrina dos apóstolos. Glória a Deus. A chuva cai para os justos e injustos. O Espírito Santo pode abençoar um cristão genuíno e pode também abençoar um hipócrita. O Espírito Santo pode cair numa igreja e abençoar tanto um cristão genuíno, verdadeiro, como um hipócrita que está ali dentro, roubando, mentindo, adulterando, usando roupas imorais. Igrejas mundanas fizeram das igrejas palcos de apresentações, palcos de ensaios, fizeram das igrejas palcos de shows evangélicos, shows gospels. Coloca esses cantores mundanos, cabeludos, com brinco até na orelha, usando aquelas calças coladas, fazendo aquelas danças e gestos sensuais para uma plateia que se diz cristã, ali embaixo, assoviando, gritando, como se estivesse num show do Maracanã, ouvindo um Michael Jackson dentro da igreja. Sim, os púlpitos viraram shows, fazendo encenações coreográficas, fazendo teatro, fazendo um monte de coisa, encenações, danças, fazem das igrejas parecendo uma boate, transforma ela, colocam luzes coloridas, balões por todos os lugares, parecendo uma boate gospel, meu Deus, e ainda chamam a si mesmo de cristãos, ainda chamam a si mesmo de cristãos. Isto é aborrecimento às narinas do Senhor. Deus nem passa perto dessas coisas, porque o nosso Deus é santo, o nosso Deus é Espírito Santo. Deus, mas nós passar por cima de Oh, Deus. Aleluia, Glória, meu Deus. a força, Senhor. aleluia. As pessoas pensam que ter o Espírito Santo pode levar a qualquer tipo de vida. Pensam que ter o Espírito Santo, pensa que pode carregar a Bíblia, pode até carregar a Bíblia, mas não carrega o autor dela. Pode carregar até a Bíblia, mas não carrega o autor dela, e o autor dela é o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Oh, Deus, maravilhoso. Sim. Glorificado é o teu nome, Senhor. Igrejas parecendo cinema, Glória, meu Deus. igrejas parecendo cinema. Comem dentro da igreja, entra na igreja chupando chiclete, usando bermuda, de chapéu, de boné virado para um lado. Sentam-se nos bancos com os celulares ligados, entrando na internet. É uma conversação, uma caminhação para lá e para cá. É abraçados no banco. O pregador está pregando e está todo mundo conversando e andando para lá e para cá. Criança correndo para lá e para cá. Uma falta de ordem, de desorganização. O Espírito Santo passa longe dessas coisas. É verdade. Deus é ordeiro, Deus é ordeiro, há ordem na casa de Deus, deve ter temor quando entrar na casa de Deus. Quando entrar na casa de Deus, devemos guardar o nosso pé, diz a Bíblia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Amém, Senhor Jesus. Deus é santo, Graças a Deus é o Espírito Santo, Glória e o a Deus. Espírito Santo só pode ser dado para aquele que obedece. O Espírito Santo só é dado para aquele que obedece. Glória a Deus. Jesus disse que o Pai só viria para aquele que amasse a Ele e a sua palavra. Quem me ama guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará e virá para Ele. Amém, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus mesmo disse: quem me ama guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará e virá sobre ele e manifestará sobre ele. Glória. Oh, glória a Deus. Deus é Espírito Santo. Deus é o grande Espírito Santo. Oh, maravilha. Igrejas mundanas, cantores gospels, é funk gospel, é pagode gospel, é rock gospel,
é desgraça gospel também. Misericórdia. Chamando Deus nas letras dos hinos, que não são nem hinos, não são considerados e chamados de hinos. Chamando Deus de você, chamando Deus de cara, Misericórdia, meu Deus. chamando Deus de você. Falta de respeito, falta de temor. Nem o nosso pai devemos chamar de você. O nosso pai carnal devemos chamar de Senhor. Agora chamando o próprio Deus, que é Senhor dos senhores, chamando de você. Isso é uma falta de vergonha, uma falta de respeito, uma falta de temor. Nas letras dos hinos evangélicos, chamando Deus de você. Misericórdia. Sobe nos palcos para louvar a Deus. As mulheres com o cabelo cortado, parecendo macho, parecendo homem. Com a calça colada, mostrando a sua parte íntima, taxada. De salto alto. Com brincos que pesa quase meio quilo na orelha. Com batom que está tudo rebocado na boca. E louvando a Deus como se fosse um anjo. Mas com seus saltos pisando na palavra de Deus. Oh, Deus. Nossa. Deus é santo, Deus é santo, Deus é o Espírito Santo. O Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, Pai. O Espírito Santo é Deus. Deus vem sim, Deus quer morar sim, Deus quer habitar sim, Deus quer viver sim, mas num corpo justificado, santificado, separado, porque Deus não é carniça, Deus não é um estrume, Deus é santo e Ele espera que nós também sejamos santos. Aleluia. Glória a Deus. As pessoas pensam que ser salvo pela graça é pela graça que podemos viver qualquer tipo de vida. Não! Salvo pela graça não é viver qualquer tipo de vida. Salvo pela graça é ter temor de Deus, porque você foi salvo pela graça. Ser salvo pela graça é agradecer a Deus todos os dias, tendo temor dele ao todo tempo, porque foi pela graça que somos salvos. E é pela graça, uma forma imerecida que Deus deu nossas vidas, porque nós não merecíamos. Merecíamos era a morte, merecíamos era o inferno. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, disse Isaías 53. Mas ele levou sobre si as nossas iniquidades, tomou sobre si as nossas dores. Por isso que nós somos salvos pela graça. E se somos salvos pela graça, graça é favor imerecido. Então devemos temer todo dia. Devemos agradecer todo dia. Separar todo dia na presença de Deus. Amém, graças a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. É uma geração pervertida. Da bênção completa. Por isso que o mundo está prestes a explodir, o mundo está prestes a queimar, o pecado está prestes a ser consumido dessa terra. Glória a Deus. Porque o pecado tem subido nas narinas de Deus e Deus está a ponto de derramar sua ira sobre uma sociedade religiosa que toma o nome dele em vão, que canta o nome dele nas igrejas, que fala o nome dele na rua, que o nome dele é tomado em vão nos púlpitos e assim por diante, joga o seu nome numa taxa de lixo, numa lata de lixo. O nome de Jesus hoje em dia é muito sujo na boca de muitas pessoas. Por causa de quê? Por causa da falta de vida, da falta de testemunho, da falta de testemunho na vida das pessoas. Glória a Jesus. Aleluia. As pessoas pensam que por ter um pastor, por ter uma igreja e por ter uma Bíblia, e coloca debaixo do braço e se perfuma e não sei o que, e então vai para ela e pensa que está fazendo o tanto possível, pensa que está fazendo o máximo possível, que nada. Deus quer ver obediência. Deus quer a nossa obediência. Jesus veio para ser o nosso exemplo. Jesus veio para ser o nosso exemplo. Nenhum homem pode ser o nosso exemplo. Só Jesus Cristo é o nosso exemplo. E Jesus deu o exemplo de como devemos viver. Jesus deu um exemplo. Ele disse: assim como eu vivo, vós também vivereis. Amém, irmãos?
Ele deu um exemplo de vida. E é exemplo de vida. Eu vim fazer não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Mas as pessoas estão fazendo tudo errado. Está tudo errado. Não estão fazendo a vontade daquele que enviou. Estão fazendo a vontade do mundo. Obrigada, meu Deus. A vontade do pecado. A vontade do desejo. Jesus. Sim. Vidas sem regeneração. Vidas sem o novo nascimento. As pessoas não sabem o que é novo nascimento. As pessoas não sabem o que é morrer para o mundo. As pessoas não sabem o que é pecado. As pessoas não sabem o que Deus odeia. As pessoas não sabem o que Deus odeia. As pessoas pensam que dando para Deus só o coração e uns minutinhos de adoração na igreja para bater palmas e pular e gritar, pensa que dar esses momentos para Deus é que está agradando a Deus. Não, isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é um coração sincero, honesto, pio, santificado, separado e temendo Ele todos os dias, porque o princípio do temor de Deus é a obediência. O temor de Deus é o princípio de todas as coisas. Amém, irmãos? Sim, há um Deus. Há um Deus para servir. Há uma palavra para obedecer. Amém, irmãos? Há um céu para possuir, mas há um inferno também para ir. Há um Deus para servir, há uma palavra para obedecer, há um céu para ir para os obedientes, mas há um inferno também para ir para o desobediente. Sim, as pessoas não querem o velho estilo da pregação. As pessoas não querem o velho estilo da pregação apostólica. As pessoas não querem o velho estilo da exortação. As pessoas não querem o velho estilo da exortação da palavra de Deus. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade moderna. Nós vivemos no tempo das máquinas, no tempo da internet, no tempo da modernidade, no tempo da multiplicação da ciência. Hoje uma criança de 5 anos dá um show num velho de 50. Está todo mundo sábio, está todo mundo sabido, está todo mundo inteligente, está todo mundo com conhecimento, e esse conhecimento afasta as pessoas de Deus. Meu Deus. As pessoas não querem o velho antiquado pregador, não querem a velha antiquada pregação, que prega contra o pecado, que fala sobre arrebatamento, que fala sobre a grande tribulação, que fala sobre adultério, que fala sobre arrependimento, que fala sobre o céu, que fala sobre os pecados mundanos. As pessoas não querem isso, sabe por quê? Porque dias viriam, a qual é o nosso dia. Viria tempo em que as pessoas não sofreriam, não suportariam a sã doutrina, disse Paulo a Timóteo no capítulo 4. Ele disse para Timóteo, Timóteo, você deve pregar, Timóteo, deve exortar, deve repreender com toda longanimidade e doutrina, Timóteo, porque virá um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, mas terão comichões nos ouvidos e amontoarão para si doutores, pregadores, doutrinadores, líderes de igrejas, religiões, onde eles afastarão dos ouvidos da verdade, dando ouvidos a fábulas e a doutrina de demônios. Dizendo que Deus só quer o coração, que Deus não preocupa com o cabelo, que Deus não preocupa com a boca, que Deus não preocupa com a roupa, que Deus não preocupa com os olhos, que Deus só quer o coração. Que coisa terrível! Este é o estado decadente e pecaminoso da sociedade religiosa nesse tempo do fim. Por isso que a porta é estreita, larga aos passos é o caminho que conduz à perdição. Mas graças a Deus que Deus nos abriu uma porta, e essa porta é a porta estreita. Amém, irmão? Graças a Deus que Deus nos abriu uma porta. Não uma porta grande, não uma porta larga, mas a porta estreita, que passa um por um, mas que passa no filtro da palavra de Deus. Obrigada, meu Deus. Glória a Deus. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém verá a Deus. Por isso que precisamos da santificação que vem através do sangue. Precisamos da palavra para que possamos obedecer conforme a doutrina que foi pregada para nós, conforme foi ministrada pelos apóstolos.
Precisamos levar nossa vida de acordo com a palavra, para que aquela vida que Jesus Cristo teve, possamos ter também, porque Ele prometeu, como eu vivo, vós também vivereis. Que tipo de vida Ele viveu, para que nós podemos viver? Que tipo de vida Jesus viveu para nós também viver? Porque Ele disse, como eu vivo, vós também vivereis. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Por isso que para começar essa vida, deve ser batizado primeiro em nome do Senhor Jesus Cristo. Deve ser batizado primeiro em nome do Senhor Jesus Cristo e apagar esse velho batismo trinitariano, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deve apagar da vida esse batismo pagão de Roma e aceitar o batismo bíblico e apostólico em nome do Senhor Jesus Cristo. Tomar uma santa ceia genuína com pão asmo, vinho e lava-pés. Aleluia. Amém, Jesus. Deus está voltando, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Jesus está às portas. Jesus está vindo. Não há mais tempo. O tempo já não é mais. Deus já enviou um profeta para nós. Deus já enviou a mensagem para nós. Já abriu 7 selos para nós. Já enviou Malaquias capítulo 4. Não tem nada mais que falta para a igreja do Senhor, a não ser o arrebatamento da igreja. Não falta mais nada, a não ser o rapto da igreja. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Não falta mais nada. Só falta o arrebatamento da igreja. Aleluia. Sim, Deus vai levar um povo, sim, vai levar um povo, vai sumir uma pequena quantidade de pessoas, vai subir uma pequena quantidade de pessoas que o mundo nem poderá perceber, ver que saiu. Vai ser tão pequeno, tão pequeno, tão pequena essa quantidade de pessoas que Jesus Cristo disse, como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem, quando naqueles dias foram salvos somente 8 pessoas salvos na arca. Poucas pessoas sairão dessa terra, poucas pessoas, e dessas pessoas poucas que sairão, são as pessoas que deram ouvido à palavra de Deus. São pessoas que adotaram a doutrina que Deus permaneceu na palavra. São pessoas que não foram envolvidas com o pecado, com a religião, com a denominação, com as coisas do mundo, que foram sérios com a causa de Deus. Glória a Jesus. Pessoas que não se importaram com os desejos do mundo, com as ofertas do mundo. Pessoas que não se importaram em ser chamado de isso, daquilo outro. Não se importaram em ser chamado de fanático, de velho, de velha. Chamado de caduco, de caduca. Foram pessoas que olharam para a palavra sem prestar atenção no pai, na mãe, no filho, no vizinho, no emprego. Pessoas que olharam para a palavra de Deus do jeito que ela é. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, amém? Amém. Sim, Deus levará um grupo de pessoas, uma noiva, como diz Paulo, santa, separada, virgem, pura, separada, casta. Glória a Jesus. Uma igreja voltada para o temor, uma igreja voltada para a oração, uma igreja voltada para a santificação, do jejum, da oração, da vigília, uma igreja voltada para a santificação, para a separação das coisas mundanas. Essa igreja que ele vai buscar, não essa igreja mundana, social da vida moderna, que podem viver qualquer tipo de vida, pensando que Deus aplaude, que Deus aceita essas coisas. Porque se Deus aceitar esse tipo de adoração, Ele vai ter que reunir um monte de pagãos, um monte de incrédulos, como Caim, como aqueles que estavam adorando a Baal, como aqueles que estavam adorando do dia de Balaão, toda aquela pessoa mundana. Não, mas Deus é santo, amém, irmãos? Amém. Deus é santo e espera que nós também sejamos santos. Glória a Deus, aleluia. Deus não importa com sacrifícios, Deus quer a nossa obediência. Obediência à palavra de Deus nos dá o direito ao Espírito Santo. Obediência à palavra de Deus nos dá o direito ao Espírito Santo. Por isso que a igreja é uma igreja minoria, é uma igreja pequena. Por isso que nossa igreja é uma igreja pequena, uma igreja de baixa minoria. Por quê? Porque são esses que estão se importando com suas almas. Glória a Deus. Que querem uma coisa genuína, verdadeira. Que pensa na sua alma, na sua salvação. É verdade, meu
Deus. E o Espírito Santo é dado somente para aqueles que obedecem. Deus, aleluia. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus, amém. Louvado seja Deus. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela palavra. Muito obrigado pela mensagem que o Senhor nos deu nessa noite. E nós somos gratos por tudo, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Que possa, ó Pai querido, encher nossa alma com a Tua palavra, com Teu Espírito Santo em nossas vidas. No nome do Senhor Jesus Cristo. Graças te damos, ó Deus, por ter nos dado essa revelação, nos dado essa mensagem que traz de volta o Espírito Santo para a igreja. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos aqui de Igarapé. Que a graça de Deus esteja com todos. No nome do Senhor Jesus e até a próxima, se Deus permitir. Amém e amém, Senhor.